dia, estamos de volta com o segundo bloco aqui do Jornal da Manhã e agora nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Fernando Barreiros, que é hepatologista e vai falar com a gente, ouvinte, tudo sobre o Julho Amarelo e os cuidados com as hepatites virais. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Olá, pessoal, bom dia a todos os rádio-ouvintes, espectadores. Estamos aqui para conversar a respeito desse assunto tão importante que são as hepatites virais. Exatamente, doutor. E a nossa primeira pergunta, é o que são as hepatites virais e o que é essa campanha do Julho Amarelo e qual a importância na conscientização sobre essas hepatites? Ótimo, Nicole. As hepatites, como esse sufixo, it, significa inflamação. Então, as hepatites virais são doenças que causam inflamação do fígado, ocasionando, então, uma morte dos hepatócitos, que são as células que formam o fígado, e isso aí traz uma série de consequências. Então, nós temos vários fatores causais. A gente vai se dedicar, vai falar aqui mais sobre as hepatites virais por vírus hepatotrópicos, ou seja, vírus que têm uma preferência, uma predileção pelo vírus, pelo fígado. Porém, existem outros vírus que dão infecção em todo o corpo ou em alguns outros órgãos, mas que passam também pelo vírus. É o caso da dengue, que dá uma hepatite, é o caso da leptospirose, que agora nessa época de cheia terrível lá no Rio Grande do Sul, muitos casos de leptospirose. É o caso de febre amarela, de malária. Então, tem essas doenças que também dão inflamação no fígado, mas os vírus, eles não têm uma predileção pelo fígado. Quem tem a predileção pelo fígado são os vírus A, B, C, D e E. Então, dentro desses 3 aí, desses 5 aí, os que a gente tem assim, uma atenção maior são para os vírus B e C, que podem dar uma hepatite crônica, que evolui para a cirrose e que evolui para o hepatocarcinoma, para o câncer de fígado. Esses 2 aí são os vírus que nos interessam mais. Doutor Fernando, os sintomas, apesar de a gente estar vendo aí que tem alguns tipos de hepatites, os sintomas, eles são parecidos, eles podem confundir de um tipo para outro, visto que a gente tem algumas formas mais graves das hepatites, ou são coisas diferentes? Como é que a gente pode falar nesse sentido de sintomas? Ótimo. Olha, Natália, é assim, quando a gente tem aquele quadro bonitinho de livro, um quadro típico, onde aparece assim náusea, onde aparece assim falta de apetite, uma astenia, uma moleza, vontade de ficar na cama, aparece os olhos amarelos. Então aí está mais ou menos assim matada a charada, É aquela doença que você já vê. Literalmente você olha assim para o olho da pessoa e diz, está com icterícia. Então, é uma pessoa jovem, está assim. Então você já pensa logo, por exemplo, numa hepatite A, que é uma hepatite transmitida através de água contaminada, através de mosca que vai e pousa no lugar, depois pousa na tua comida e leva o vírus. Então, essa é a hepatite A. Existe vacina para a hepatite A, contra a hepatite A, já desde de 1 ano de idade já pode se vacinar. E é uma hepatite assim que a maioria de nós, assim, acima de 40 anos, vamos dizer, 70% da população já teve hepatite A. Porque muitas vezes a doença não é daquele jeito bonitinho que eu te falei. É apenas uma moleza, um sintoma inespecífico, como se fosse uma virose qualquer, uma gripe, entendeu? E passa desapercebido. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu já tenho quase 70 anos, Então eu fiz o concurso para a UFAL em 80. Quando eu fui tomar posse, aí eu fiz lá os meus exames e vi primeiro que eu tinha cistosomose. Olha o médico descobrindo. Eu vi que tinha cistosomose. Depois, já como médico lá do Hospital Universitário, eu mesmo pedi meu exame de hepatite A, para ver se já tinha tido. Tinha tido. Eu cheguei para minha mãe, na época eu tinha 25 anos, mãe, eu tive hepatite quando eu era criança. Não, minha filha, você nunca ficou com os olhos amarelos. Ou seja, foi um caso assintomático, mas eu tive. O que vale é o que está no registro lá,
que é a cicatriz sorológica, né? Que eu tenho um RAV-IgG, ou seja, um marcador de infecção antiga, que é o IgG positivo. O IgM é a infecção atual. De forma que, falando da sua pergunta, existem então essas possibilidades. Ou de ter um quadro clássico, ou de ter um quadro frustro, um quadro quase que assintomático. Isso vale também para B e para C. E, doutor, nas nossas pesquisas foi encontrado no Ministério da Saúde que a taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, ela pode ser comparada ao HIV e à tuberculose. Por que temos uma taxa tão grande de morte da hepatite C, especificamente? Muito boa pergunta. A hepatite C sempre foi o terror, né, de nós que fazemos hepatologia, até a primeira década desse século, agora, do século XXI, até 2010, porque nós não tínhamos medicação apropriada, né, para eliminar esse vírus. Era um tratamento doloroso, demorado, feito através de injeções de interferon PEGlado, de um medicamento chamado ribavirina, que dava muita anemia, né? E os índices de cura ficavam entre 30%, 25%, 40% no máximo, né? De forma que essa hepatite C, ela infelizmente, na maioria das vezes, ela prosseguia, ela não era curada e ela ia evoluir para uma cirrose, ela ia evoluir, depois podia evoluir para um câncer. Atualmente, graças a Deus, nós temos bons medicamentos, não é? Medicamentos que não são mais injetáveis, são medicamentos usados por, no máximo, 3 meses, né? 84 dias, para ser mais preciso, e que tem um índice de cura acima de 99%. E esse 1% que não foi curado, existem já outros medicamentos que nós utilizamos como resgate e que eliminam esse 1% que não conseguiu morrer da primeira paulada. Que coisa boa, né, Natália? O avanço da medicina. Foi um avanço fantástico. Pois é, e Formidável. aí o senhor falou, né, de ser médico do hospital universitário, e aí essa questão do acesso, né, aos tratamentos pelo SUS. Sim. Né, que o senhor tem uma atuação bastante extensa. Né? Apesar de aposentado, mas Teve, ainda frequento tal, e tenho os colegas, mas trabalhei 32 anos no hospital. Pronto, né? O senhor esteve à frente. E como a gente sabe que a nossa população é majoritariamente uma população usuária do SUS. Sim, né? E como essas doenças são doenças muito comuns, de certa forma. Então, dúvida. Com relação a esse acesso, doutor, aos tratamentos, a medicação, a exames, como é? Pode falar um pouco sobre isso? Como é no SUS? E também como os nossos ouvintes, caso tenham aí algum sintoma, como procurar? Sem dúvida. Olha, nesse aspecto a gente pode se orgulhar do Brasil, porque o SUS foi um grande avanço. E os medicamentos são caros e eles são distribuídos gratuitamente para todos que precisarem. Para todos os tipos de hepatites? Sim, para todos. Na verdade, a gente tem para tratamento de hepatite crônica, como eu te falei, hepatite B e C cronificam, né? A hepatite A não cronifica, né? Em 99,99% dos casos se resolve, né? Uma fração mínima é que pode evoluir para uma hepatite fulminante. Eu não sei se você já viu assim, uma criança que é transportada no helicóptero para fazer um transplante, não? Aquilo ali é um fígado de uma hepatite A, não é? E que o menino entrou num quadro assim realmente de sepsemia, um quadro gravíssimo, né, de falência hepática e tal, e foi para o transplante. Mas são casos raríssimos. Mas a que nos interessa é a hepatite B, que a gente precisa falar um pouquinho dela mais aqui agora, e a hepatite C. Essas aí, a medicação é gratuita, oferecida pelo SUS, os exames também são gratuitos e são realizados tanto no Hospital Universitário, quanto aqui no PAN, aqui do Salgadinho, lá no Bloco I, não é? E lá no Hospital Elvio Alto, antigo HDT, ali no SAI, né? Que é o ambulatório ali do Hospital HDT. E já aproveitando, né, Natália, que estávamos falando das hepatites que podem se tornar crônicas, como a B e C, traz um pouquinho sobre os detalhes sobre a hepatite B aqui para o nosso ouvinte, por gentileza. Pois não, Nicole. Olha, hepatite B é importante porque é um vírus DNA,
ao contrário da hepatite A, que é um vírus RNA. Ele é um vírus, então, de cadeia dupla, né? O DNA tem uma fita dupla, se multiplica muito rapidamente. É um vírus que foi descoberto por volta de 68, né? E que está muito bem documentado. Esse vírus B, ele tem vacina, né? Nós aqui todos devemos já ser vacinados. Eu espero que vocês estejam com a carteira de vocês em dia. Mas a minha tá perfeita. Quantas tiverem, eu tô tomando. 3 doses, né, de vacina, e é gratuito, todo posto de saúde tem, né? E a hepatite B. Então, ela, como eu falei no início do programa, a pessoa pode ter um quadro típico, né, com a icterícia, os olhos amarelos, as fezes claras, a urina escura, aquele mal-estar, aquelas náuseas, e também pode não ter nada, pode ser uma coisa muito parecida com qualquer outra virose. O que é que nos chama mais atenção? É que a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. Entendeu? Então, ela é transmissível, né, nas secreções. E isso aí o que é que vai acarretar? Vai acarretar que muitos jovens, né, eles, por ingenuidade, por falta, né, de cuidado maior, um relaxamento, então não usam a devida proteção. Hoje em dia, cada vez mais cedo, os jovens começam a vida sexual. Então, existe uma grande quantidade de jovens contaminados pelo vírus B. Deviam ter tomado a vacina, mas nem todos tomam a vacina, não é? E isso a gente encontra no ambulatório, às vezes, inclusive, 2 ou 3 infecções virais. A pessoa tem hepatite B, tem HIV e tem sífilis. Entendeu? Inclusive, tem uns testes no próprio... Já que a gente falou SUS, tem uns testes rápidos para identificar, muito né? Bem. E parece aquele testezinho da glicose, parece um pouquinho, né? Que fura a pontinha do dedo, não é isso? É como se fosse um teste de glicose, né? Isso. Aquele teste rápido, não é? Que eu vou fazer uma propagandazinha, agora que é o mês de julho, né? O julho amarelo, o mês das hepatites, ocorrerá uma ação lá no Maceió Shopping, no dia 18, de 10 horas da manhã até 14 horas, entendeu? Testando. Gratuitamente, testando a população. Importante. Outras iniciativas também serão feitas no HU e em Arapiraca, não é? Onde também temos hepatologistas lá. Acrescentando também que esse teste ele é feito no Pan Salgadinho também. Isso. Então, o ouvinte que quiser realizar... É muito comum, inclusive, Nicole, as mulheres quando estão realizando os exames preventivos, ali no já faz todo um bolinho, né? Esses testes. Muito eu falo bem. que eu recentemente fiz, eu faço com frequência, e é exatamente assim, sempre que a gente vai até o posto para realizar os nossos exames periódicos, eles oferecem esse furinho no dedo. E dá o resultado em 15 minutos. Isso, exatamente. E doutor, além da vacinação, né, temos diversos tipos de hepatites, mas quais são as medidas de prevenção para evitar a infecção, no geral, em comum, né, já que cada uma é bem específica? Certo. Então, com relação à hepatite A, é a questão do saneamento, né? Então, nós estamos num país onde existe um déficit muito grande de saneamento, né? Então, é necessário, né, que a população cobre daquelas autoridades, vamos dizer assim, que se concentrem mais nessa questão do saneamento, ofereça água, é uma água de boa qualidade, o destino, né, dos dejetos também. Então, esse é o principal. Com relação à questão, e voltando assim para a hepatite A, a pessoa evitar de comer em certos locais, comer alimento cru, não é? Ostra, e tudo isso aí é fonte de contaminação de hepatite A. Tem que ser uma coisa muito bem limpa, não é? Porque é uma doença por contaminação oral, não é o vírus. A hepatite B é aquilo que eu falei, é a questão de cuidado na questão sexual, porque ele está no esperma, ele está na secreção vaginal. Então, fazer todos os cuidados, né, de prevenção, além de uso adequado de alicate, né, desses equipamentos de manicure e de pedicure.
também tatuagem, né? A agulha da tatuagem, às vezes até a tinta da tatuagem, o vírus é um miserável, ele sobrevive àquela tinta. Misericórdia, fui tatuar inocentemente, Natália, e saí com hepatite B, que horror. É terrível, né? Pode tanto a hepatite B quanto a hepatite C, nesse caso daí, serve para as duas. A hepatite C, ela já foi mais prevalente assim no passado, porque é uma hepatite descoberta há pouco tempo. Os testes de hepatite C passaram a existir a partir de 91, né? E o vírus foi descoberto em 89, 90. E hepatite C era muito comum, né? Por transfusão de sangue e hemoderivados, né? Plasma, plaquetas, né? Porque não se conhecia o vírus. A pessoa fazia o teste lá, aí tem hepatite B, não tem não. Então passa. Aí, porque já só se conhecia a hepatite B e a A, né? Aí muita gente se contaminou com isso aí. Também se utilizava antigamente, Nicole e Natália, se utilizava muito, eram seringas de vidro, né? E agulhas de aço inoxidável. Essas seringas, elas não eram descartáveis. Se reaproveitavam. Isso, eram reaproveitadas, né? Aí vocês são novinhas, não sabem disso. Que época tenebrosa, Natália. A gente tem que celebrar os mínimos avanços. Exato, adorei que a minha descartável agora da vacina joga fora, ninguém mais usa. Pois é, mulher. Então, isso antigamente se reutilizava, dava um banho quente na seringa, na agulha, só que o vírus ele aguenta até 160 graus. A água só vai até 100. Não é? Aí então a conta não fecha. Era um banho quente para ele, né? Era um banho morno. Entendeu? De forma que doutor, tem as autoclaves, né, que vão 200, 300 graus, mas nem todo consultório tinha isso. E serve também para consultório odontológico, né, onde se utiliza muito aqueles instrumentos todos, né? Tem sangramento de gengiva e tal. Então, muita gente se contaminou também em consultório odontológico, assim como se contaminou também em exames endoscópicos e colonoscópicos, né? De forma que foi um avanço muito grande, né? Hoje em dia nós temos descartáveis e temos produtos que limpam esses aparelhos, que esterilizam tudo. Atrapalham também, dão despesa ao médico, porque eles estragam o aparelho, né? De vez em quando tem que estar trocando o aparelho. Mas despesa boa, doutor. Sem dúvida, vale a pena, né? Porque a pessoa ser contaminada num procedimento é terrível. Então, com relação à hepatite B e C, são esses cuidados que eu falei. A hepatite E e a hepatite D, não é? A hepatite D é uma hepatite que é mais prevalente aqui no norte, lá para a banda do Amazonas, do Pará, não é? Era confinado mais ou menos a população indígena. Mas com desse desmatamento, essa coisa toda, o que ocorreu é que muita gente veio para a cidade e trouxe o vírus D. Agora, que é um vírus ruim também. Só que tem uma vantagem. Se você está vacinado para hepatite B de bola, você não vai pegar o D de dado. Então, coisa boa. Porque o vírus D, ele necessita de contaminação prévia pelo vírus B. Ele é um vírus defectivo, assim, defeituoso, tá? Ele pega carona no vírus B. Se você não tem o vírus B, então você não vai ter o D de dado. E o vírus E, que tem muito lá pela Ásia, né? Pela Índia, pela China, Indonésia, é parecido com o nosso vírus A. É por contaminação também de alimento, de água contaminada. E, doutor, quero agradecer demais esse bate-papo aqui que tivemos agora nesta manhã. O tempo passa rápido, Natália. Esclarecedor, doutor Fernando Barreiros. Importantíssima a sua fala, né? Obrigado. A gente trazer essa luz aqui para os nossos ouvintes, para a nossa população, né, Nicole? Exatamente. E eu deixo um espaço para suas considerações finais. Pois é, eu quero parabenizar vocês, né, a Rádio Jovem Pan, por essa iniciativa. Eu acho muito importante que vocês jornalistas divulguem essas coisas positivas, né, para mostrar que tem coisas boas também aqui no Brasil, né? O SUS foi um grande avanço, a gente tem que fortalecer o SUS. E cada mês tem uma doença, né, com suas coresinhas, né? Então a gente já teve no mês de março, teve
o Março Verde, que foi justamente a prevenção de câncer de colo, não é? Então, agora nós temos aí o mês de julho, que é o Julho Amarelo, e que é para conscientizar as pessoas, não é, da importância de se vacinar, de fazer a sua prevenção e de evitar que haja uma evolução para doenças graves, porque as doenças do fígado, elas são silenciosas, mas quando vêm realmente a aparecer, aí você já está numa situação mais difícil, precisando talvez até mesmo no futuro de um transplante hepático. Essa foi a entrevista, agradeço mais uma vez, do Dr. Fernando Barreiros, que é hepatologista. Muito obrigada, doutor. E muito obrigada a você, agradeço. Ouvinte, que está com a gente durante esta semana. Obrigada, Natália Barros, minha companheira de bancada, ao querido Claudio Stone na técnica e ao repórter Mailson Franklin, junto com Geraldo Salgueiro, nas ruas de Maceió. Até segunda-feira, Natália. Exatamente. Sextou, viu, Nicole? Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.